Olá pessoal, hoje mais cedo tivemos uma entrevista com o prefeito da capital, Jean Loureiro, e as informações que trazem a imprensa e o próprio prefeito da capital é que o estado de saúde em nossa capital começa a se agravar por conta da pandemia. Diante disso, nós vamos pegar trechos da entrevista com o prefeito e iremos conversar com vocês ponto a ponto. Vamos para o primeiro trecho. Nesse momento, a gente precisa pedir mais uma vez o apoio da população. Nós identificamos no trabalho realizado esse final de semana pontos de maior transmissibilidade, como os supermercados. Então, a gente está pedindo para as pessoas irem sozinhas, evitar ir, né, se for possível, só quando necessário. Também os encontros sociais em residências, que também vem sendo apontado, é o churrasco do final de semana, é o encontro entre amigos, que parece que não traz nenhum efeito, mas está ocorrendo um grande fator de transmissão em função do número de assintomáticos que estão transmitindo. Como vocês podem perceber nesse primeiro trecho, o prefeito mais uma vez se exime das suas responsabilidades e tenta trazer argumentos falaciosos para mais uma vez responsabilizar quem? O empreendedor, o empregado, o cidadão que está dentro de casa já trancado e que não pode mais sequer fazer um churrasco em família. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, ele fala que o supermercado é o local hoje que mais está contaminando as pessoas. Ou seja, ele, após ter fechado restaurante, fechado hotéis, fechado praças, fechado academias, agora ele começa a dar um indicativo que talvez a solução mágica que ele traz é: vamos fechar os supermercados, já que é lá que está havendo maior contágio. Já na sequência, no mesmo trecho, ele coloca em destaque a reunião familiar. Você que está preso dentro de casa, nesse momento não pode sequer reunir com a sua família. O churrasco em família, na cabeça desse prefeito, é o que está, na verdade, aumentando a curva para que mais pessoas adquiram esse vírus. Ou seja, não basta você estar preso dentro da sua casa. Você não pode ver ninguém de fora, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho. Ninguém pode acessar a tua casa. Essa é a visão do nosso prefeito. E por fim, ainda nesse primeiro momento, ele coloca que os assintomáticos são as pessoas que estão nesse momento contagiando de forma totalmente discriminada o restante da população. Assintomáticos esse que a própria OMS já deixou em um parecer o seguinte questionamento: assintomáticos não contaminam pessoas sãs. Por mais que em dado momento a OMS colocou isso como talvez, de todo modo, não se tem clareza científica de que os assintomáticos estão, de fato, contagiando outras pessoas sãs. A nossa primeira missão é trabalhar com a causa das pessoas chegarem até os leitos. A cada 100 casos novos, pelo menos 20 procuram um hospital e 4 vão ser internados em leitos de UTI. Então, nós temos que, inicialmente, diminuir o número de casos novos. E, para isso, nós vamos tomar todas as medidas possíveis. Agora, a gente sabe que o grande dilema é chegar numa situação de colapso, onde a gente está muito próximo, né? E o médico ter que decidir em quem vai para o leito ou quem não vai, ou tentar deslocar para um outro local, eventualmente, sem sucesso e chegando a óbito. Nesse trecho, talvez o mais importante de tantas aberrações ditas por esse prefeito, a gente começa, então, a entender as verdadeiras falhas que vem acontecendo em nossa capital. O prefeito coloca ali, como sempre, um parâmetro de UTI. UTI está chegando num colapso. As UTIs estão atingindo o seu topo. E por que as UTIs estão chegando num colapso? E aí eu falo para vocês. Quando o governo federal, através do seu ministro interino da Saúde, liberou o protocolo para a utilização da hidroxicloroquina, da azitromicina e outros medicamentos que, com certeza, impediriam o paciente, na sua grande maioria, de chegar a um caso de UTI, esse prefeito, por ordem totalmente que não atende os anseios da população, mas por um outro grupo de interesse, decidiu, tanto ele como o governador Carlos Moisés, que não adotariam tal protocolo. Recentemente, o Conselho Regional de Medicina resolveu fazer um documento afirmando é necessário usar o protocolo já em casos iniciais de pessoas que estejam com sintomas que possa estar relacionado ao Covid-19. Mais uma vez, esse prefeito se recusou a atender o pedido do Conselho Regional de Medicina. Ou seja, se nós hoje estamos indo para uma situação de colapso de UTI, a única e verdadeira responsabilidade não é do cidadão trabalhador, não é do empresário, não é de ninguém mais do que o nosso prefeito da capital, Jean Loureiro, e do nosso governador Carlos Moisés. Carlos Moisés, esse que foi obrigado a reconhecer, quando perguntado pelo presidente Jair Bolsonaro na visita que recentemente o fez ao nosso estado, o presidente perguntou: e aí, governador,
senador, usou a cloroquina? Ele respondeu de forma bem sem graça, mas foi verdadeiro em sua resposta. Sim, usei. Tanto que agora está dizendo que vai adotar o protocolo. Agora, depois de 3 meses de pessoas que já perderam suas vidas, de UTIs que estão entrando em colapso, e em contrapartida, esse prefeito da capital, Jean Loureiro, ainda não adota esse procedimento. Ainda insiste em aprisionar o cidadão trabalhador, ainda insiste em responsabilizar terceiros pela sua irresponsabilidade, pelo seu ataque desumano àquelas pessoas mais humildes que poderiam, com um simples medicamento esse que está sendo enviado pelo governo federal aos municípios e ao estado para atender as pessoas que supostamente estejam no início da contaminação desse vírus, esse prefeito preferiu isolar e atender outros anseios. Por quê, minha gente? E aí eu coloco claro para vocês. Por quê? Porque quanto mais tempo essa pandemia perdurar, mais tempo os prefeitos e governadores terão poder acima do presidente da República. Porque foi exatamente isso que a nossa Suprema Corte da Vergonha declarou de forma totalmente contrária ao que prevê a nossa Constituição. Então, se hoje nós estamos entrando, possivelmente, num momento realmente preocupante da nossa saúde, esse momento se deve à única e exclusiva irresponsabilidade do nosso prefeito Jean Loureiro, pois médicos estão fazendo a sua parte, médicos estão tentando fazer o que foi o seu juramento quando formados na medicina, salvar vidas, enquanto um prefeito age de forma politiqueira, apenas defendendo seus próprios interesses esses que estão em ano eleitoral e serão colocados em xeque nas próximas eleições. É muito importante que todos tenham clareza sobre a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade do prefeito Jean Loureiro e sobre as mortes que vêm acontecendo em nosso município. Mortes essas que estarão, sim, creditadas na conta desse prefeito, que até então se recusa a usar o protocolo diante de pacientes com sintomas de Covid-19. Todas as medidas possíveis, nós temos que ter um controle sobre as pessoas contaminadas, um controle por câmeras e principalmente o check-in de QR Code, que não apenas agora no transporte, mas nos restaurantes, nos bares, no shopping center, nas academias, todos os locais se faz um controle que permite que a área epidemiológica possa localizar contatos daqueles que transmitiram. Nós temos que identificar esses assintomáticos que estão em fase de transmissão para poder isolá-los e não deixar ampliar esse número. Já se aproximando do final desse debate, esse debate onde ele fala de um lado e a gente responde do outro, eu quero chamar a atenção desse trecho para vocês. Vejam vocês que nesse momento fica claro que a maior preocupação dele, que é hoje assessorado por um secretário de saúde totalmente comunista, onde já foi colocado em redes sociais o seu viés ideológico, claramente se assemelha ao que o Partido Comunista Chinês faz com seus habitantes, monitorando todos os seus habitantes, monitorando todas as pessoas e, mais uma vez, passando sempre a responsabilidade que é dele, enquanto gestor, para cada cidadão trabalhador. É nítido que nesse momento, além da situação de cadastramento de cada cidadão, seja ele aonde ele estiver, na verdade também temos aí algumas coisas a serem questionadas. Para onde estão indo esses dados? Qual o interesse desses dados em ano eleitoral? Quais são as cifras que estão sendo gastas com a implantação desse tipo de sistema de monitoramento em nossa capital? E aí vem a questão: onde foi aplicado os milhões que já foram passados do governo federal direto para a conta do município nesse período de pandemia? Sabemos que o Centrão, partido do qual o nosso prefeito pertence, que é o DEM, agora recentemente cobrou mais uma conta de 5 bilhões de reais para poder alterar o calendário eleitoral. E desses repasses, milhões estão chegando às contas da nossa prefeitura, como auxílio para combate à pandemia. E aí vem o questionamento: Jean Loureiro, além de aprisionar o cidadão de bem, além de rasgar os seus direitos constitucionais, aonde está sendo aplicado os recursos que estão vindo do Tesouro Nacional? Essa pergunta precisa ser respondida, porque aprisionar as pessoas, tu já demonstrou que tu é muito bom em fazer isso. Mas aonde está a sua preocupação com o que está acontecendo com a nossa economia, com aquele empreendedor que está fechando as suas portas, com o trabalhador que está ficando desempregado? Aonde estão as ações da Prefeitura Municipal para acolher essas pessoas que, se não morrerem do vírus, poderão morrer de fome?
E temos que fazer sempre um apelo à população, né? Nós não estamos brincando quando recomendamos que as pessoas fiquem em casa. Não resolveu ainda a pandemia. A doença não acabou, ela está em fase de crescimento. Se nós não estancarmos, daqui a pouco ela vai começar a chegar próximo dos seus amigos, dos seus parentes e de você, que é o que a gente não deseja. Que é um apelo dramático, né? Nós precisamos disso. A população precisa colaborar ainda mais. Eu sei que já colaborou muito, está difícil, que está cansada, né, de ficar em casa, mas nós precisamos um pouco mais. Vamos continuar dando esse exemplo para o Brasil, né? É um apelo que eu faço para que a gente possa minimizar os resultados, conseguir ter estrutura para atender a todos e diminuir o número de mortes. Por fim, o nosso prefeito termina sua entrevista matinal mais uma vez pregando que você, trabalhador, fique em casa. Uma cidade que, na verdade, detém talvez o maior número de funcionalismo público de todas as capitais em relação à quantidade de habitantes que nós temos aqui, de 500 mil habitantes, talvez para ele seja tranquilo jogar nesse sentido, porque existe realmente um número muito grande de funcionalismo público que, na verdade, nesse momento recebe ficando em casa. Mas e o trabalhador informal? E o empreendedor? E aquele que está vendo toda a sua economia ruir, sem saber como alimentar sua família? Como é que nós podemos ter um prefeito que fala que nós ainda não fizemos o sacrifício que deveríamos fazer? Que nós devemos ainda permanecer trancados dentro de casa? E pior, assumindo toda a culpa e a responsabilidade por esse prefeito que não quis adotar o protocolo que nós já citamos aqui. Um protocolo que, na verdade, nesse momento fica claro, estaria salvando vidas. O medicamento que o Ministério da Saúde deixou claro que pode interromper o processo e a continuidade do vírus no corpo daquela pessoa contaminada, esse medicamento não está chegando ao usuário comum. As pessoas batem de porta em porta, as pessoas procuram ajuda e elas só servem para determinados hospitais quando ela já está em caso de UTI, porque quando ela não está em caso de UTI, ela simplesmente não consegue o atendimento que precisa. Por que isso, minha gente? São essas as questões que precisam ser cobradas do nosso prefeito. Se ele quer realmente salvar vidas, ele que pare de agir com demagogia, ele que pare de seguir a pauta do senhor Rodrigo Maia e companhia e passe de uma vez por todas a fazer o que tem que ser feito. Salvar vidas, aplicando os medicamentos necessários já no início de uma suposta contaminação pelo vírus Covid-19. Muito obrigado para vocês e que esse vídeo possa chegar a todas aquelas pessoas que ainda se veem seduzidas por uma fala fantasiosa do nosso prefeito da capital, Jean Loureiro. Pois somente com as pessoas estando esclarecidas do que de fato vem acontecendo em nosso município, nós conseguiremos vencer não apenas o vírus, mas pessoas que estão agindo em um único sentido, um sentido de permanência de projeto de poder. E esse projeto está gerando mortes em nossa capital. Força e honra!